Muito bem, realizamos o primeiro Eu Líder 2019, com certeza foi um grande sucesso, grandes palestrantes, e você vai curtir agora os melhores momentos de cada um dos palestrantes que estiveram presentes no Eu Líder 2019. Então, tenho certeza que você em casa não pôde vir, mas vai estar sendo agora impactado com as palestras que nós tivemos aqui, todo o empoderamento que foi feito aqui no Eu Líder 2019. Os melhores momentos para você curtir aí. Show, galera! Cada um é líder, não só da sua vida, mas que pode ser líder de outras pessoas. Elas se descobrem. E aí eu começo a desenvolver o meu trabalho de empreendedorismo, aonde eu atuo não só na área da beleza, mas eu atuo em todas as áreas sentimentais, porque eu também tenho ajudado pessoas na vida conjugal. Por quê? Porque eu também tenho experiência para falar. A gente só pode passar alguma experiência quando a gente vive, quando a gente já viveu. Então eu tenho uma experiência por ter casado muito jovem. Eu ajudo mulheres também, ajudo clientes minhas que às vezes vão desesperados dizendo que tá fazendo, eu estou me arrumando porque meu marido não me olha, e sai de lá desesperada querendo chamar a atenção de outras pessoas. E eu falo, não, tudo é possível porque eu tenho experiência. Então isso tudo também quer dizer que eu sou uma empreendedora, não só da área da beleza, mas sou uma empreendedora de vidas, né? Então hoje, quando eu falei e botei aqui escrito, não sei se vocês perceberam mais ou menos, que a maior riqueza da nossa mente, a maior riqueza é a nossa mente. E por que a riqueza ela é muito associada a dinheiro? Quando a gente fala rico, riqueza, é porque eu sou rica de dinheiro? Não. É rica de mentalidade, de ideias, de criatividade, de possibilidade. A riqueza quer dizer isso. Às vezes você traduz de uma forma porque você tem uma crença antiga, você não sabe distinguir o que quer dizer riqueza. E quando eu lido com as pessoas, eu lido dessa forma clara, esclarecendo, porque é muito fácil você falar algo que você sabe, mas a pessoa não sabe. Então, quando você está disposta a desenvolver, a ensinar, isso quer dizer o quê? Eu sou uma empreendedora. Eu sou uma empreendedora. Por quê? Porque eu desenvolvo mentalidade, eu passo conteúdo, eu explico, eu desenvolvo, eu falo. Então, a maior riqueza nossa hoje é a nossa mente. Quando eu vi que eu sou capaz, não só eu, como todos vocês que estão aí, são capazes de desenvolver a riqueza mental, vocês vão ver que é algo fabuloso, é algo maravilhoso quando você consegue ter o poder e ver que realmente a sua mente ela é rica, mas é rica quando você se propõe, quando você se dispõe a realmente a querer isso para você. E eu quis isso para mim. Por quê? Porque eu não quero viver reclamando, falando de crise, ficando na média das pessoas que estão aí fora, dizendo que não pode, que não consegue. Por quê? Porque o país está em crise, porque não tem dinheiro, porque está desempregado. Então, quando eu falo, abro a mente, primeiramente a gente tem que abrir a mente. Não adianta eu vir falar das minhas experiências sem antes apresentar para vocês um conteúdo especial. Quer falar para vocês que vocês podem também ter uma mente rica. Mas rica de quê? Vamos lá. Eu vou virar aqui para poder passar para vocês um pouquinho. Eu fiz 8 características de um empreendedor. Mas um empreendedor em todas as áreas. Então vai servir para todos vocês aqui, né? Eu vou distinguir aqui cada tópico aqui. 8 características de um empreendedor. Primeiramente, o empreendedor ele não gosta de rotina. A dona de casa não gosta de rotina, o profissional liberal não gosta de rotina, os donos de estabelecimento não gostam de rotina, ninguém gosta de rotina. Então, quando você começa a ver que você está vivendo uma vida de rotina, você já começa a se colocar como um empreendedor. Eu não quero isso para mim, porque eu não gosto da rotina, eu não aguento a rotina. Então você começa a ver, não, eu preciso de mais, o seu corpo pede. Eu estou falando essas características que são especificamente a minha vida. Eu botei aqui a minha vida para poder desenvolver para vocês que de repente tem alguém aqui que se depara, que se coloca nessa posição, mas não sabe se encaixar, não sabe por quê? Porque não tem clareza, que acha que a mente de riqueza é só dinheiro.
Não, a mente de riqueza é isso aqui, ó. Ter uma mente de riqueza é ter uma mente clara e entender que todos nós podemos sim questionar e organizar a nossa vida. Não está totalmente colocado das formas corretas, mas eu quis fazer essa mistura porque eu vou falando para vocês que cada desenvolvimento de uma habilidade empreendedora, né? Então o empreendedor ele não aguenta rotina. Eu não aguento rotina, eu não suporto rotina, a vida é totalmente repetitiva, ela me incomoda. Então eu vejo que eu tenho o empreendedorismo no meu sangue, porque eu não sou acomodada, eu gosto de ser deslocada. O local que eu me encontro, se eu ficar muito tempo, aquilo me incomoda. Eu gosto de criar, eu gosto de ser produtiva. E o que acontece? O empreendedor ele precisa ter foco. Se o empreendedor ele não tem foco, ele não consegue chegar em lugar nenhum. Ele não consegue, se ele não conseguir organizar a vida dele, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Então, primeiramente, ele precisa focar para ver o que realmente ele quer fazer na vida dele. Ele quer para a vida dele, ele quer para os negócios dele, ele quer. Até o foco em família também é muito importante. Focar até onde a minha família ela é importante para mim. Isso é foco também, mas em todas as áreas, não só do trabalho, mas é em área pessoal, em todas as áreas. Primeiro, a gente tem que ter um foco. Se a gente não tiver foco, a gente se perde. E o medo ele vem, mas o medo vem para paralisar. E quando você entende que você está ficando estagnada, parada, você começa a ficar preocupada. Porque você começa a ficar numa zona de conforto, que é aquilo que quando você vê que você está se incomodando com a rotina, e quando você começa a ter medo, algo vai começar a mexer com você. Não, isso aí não é para mim. Eu estou com medo, eu não gosto de rotina, mas eu preciso me focar. Então, o que acontece? Nós não podemos ter medo de movimentar, de fazer mudanças na nossa vida. A gente não pode ter medo. A mudança, ela vem, o medo ele vem para paralisar. Mas muitas das vezes o medo também vem para quê? Para nos impulsionar, para a gente encarar. Eu já me vejo dessa forma. Quando eu sinto medo, eu quero me lançar. Quando eu vejo que eu estou com medo, é aí que eu quero desafiar. Porque o medo, ele vem muito, ele camufla, ele nos sabota. O medo ele vem sabotando a nossa mentalidade, o nosso comportamento empreendedor. Então o empreendedor ele não pode ter medo. Independente da área que ele está atuando, ele não pode ter medo. Né? E o que acontece também, nós precisamos ter autorresponsabilidade. Que às vezes a gente dentro da nossa casa, do nosso negócio, até entre a família, a gente quer culpar. A gente sempre põe, eu estou falando dessa forma porque eu coloco a minha vida. Eu culpava muito a minha equipe. Eu estou levantando questões para a gente entender e para a gente raciocinar acerca de tudo que o mundo tem dito para a gente que a gente deve fazer enquanto mulher. Para que eu seja mais mulher, eu tenho que fazer isso, ou agir daquela maneira, ou, enfim, eu tenho que ser independente. Hoje, se a gente pergunta, eu trabalho com adolescentes, se a gente pergunta para uma adolescente assim, como que você se pensa daqui a 10 anos? Ela vai responder sobre a carreira, ela vai responder sobre a casa, ela vai responder sobre tudo. Mas dificilmente ela vai dizer, eu penso em casar, eu penso em ter filhos, eu penso... Os valores mudaram, o alvo mudou. Cada vez mais, as pessoas hoje, não só mulheres, mas os homens também, têm deixado a família, por exemplo, né, criar uma família, ser uma família, ter uma família de lado. E eu penso, quem será que tem colocado todas essas ideias na nossa mente? E na mente das nossas crianças, mas na nossa mente também. Então a gente tem todas as dificuldades que sempre houveram, tanto para os homens quanto para as mulheres, e agora a gente tem uma perda de identidade, onde os homens não entendem e não conhecem o seu papel, muitas vezes, principalmente dentro da família, e as mulheres também têm a mesma dificuldade. Um quer exercer o papel do outro. E eu sinto que o negócio está meio desajustado, a gente caminha sem saber para onde a gente está indo. Então, para
falar sobre empoderamento feminino, eu quero usar, não sei se você colocou ali, amor. Pode passar para mim. Para a gente poder falar de empoderamento feminino, eu quero usar um texto pequenininho que está na Bíblia, que vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando a gente vai ver o papel da mulher, o papel do homem, o nosso papel aqui no planeta, na vida, a gente entende que a primeira coisa que a gente precisa é dominar as nossas emoções. Se eu não domino as minhas emoções, eu tenho dificuldade em qualquer área. Quando a gente fala de mulher, a gente vai falar de mansidão. Quando a gente fala de mansidão, a gente vê mulheres hoje cada vez mais atribuladas. Eu vou usar essa palavra sem medo de errar. Porque sai de manhã, e quando sai de manhã para trabalhar, já deixou a comida pronta, já deixou todas as orientações para os filhos, ou para quem quer que seja que vai ficar, já deixou tudo organizado e foi para a rua para poder fazer o que quer que seja que ela vai fazer lá na rua, que é trabalhar. E aí lá no meio do trabalho dela, o couro come, um monte de coisa acontece, mas ao mesmo tempo ela está com a cabeça aqui, aonde ela deixou. E aí ela liga para saber, já tomou banho, já fez a lição, já comeu, já lavou a louça, e o dia vai acontecendo. E ela vai naquela agitação inteira, e trabalhando, e ganhando pão, e o dia passando. E aí quando chega mais tarde, que ela chega em casa, ela descobre que tudo que ela deixou para fazer, ainda está para fazer, ninguém fez. Pensa no negócio. Conclusão. Não é, gente? Eu tô sozinha? Não, né? Estamos todas juntas aqui, ó. E aí a gente descobre que tudo que ficou lá para fazer não foi feito. Conclusão. Essa mulher, ela não tem domínio próprio, querido. Vamos ajudar. Não tem como. Mas deveria. Entende? A gente se deixa levar por tudo que está em volta, pela atitude do outro e perde aquilo que é nosso. E aí, como é que é? Eu falei! O domínio próprio foi embora. Uma mulher empoderada de verdade é uma mulher que ela tem as emoções dela sob controle. Ah, você nunca, Lívia, sai do... Claro, gente, que eu saio. Só que dia sim, dia não, no máximo. A gente faz um esforço. A gente tem que entender, porque olha só, pior do que cometer um erro é perseverar em cometer aquele erro. É você saber que você está errado, mas aí o que a Nelma falou aqui, ó, autorresponsabilidade. Por exemplo, eu falo para minha filha assim, gente, sem brincadeira, a minha filha, ela é muito estudiosa, tem 14 anos, é uma menina incrível, dedicada, delicada, e eu, acelerada. E aí eu falo assim, filha, vem aí, a cozinha é minha, ninguém encosta, só a louça eles podem encostar à vontade, mas na hora de cozinhar é comigo. Aí eu falo, mãe, você não me ensina a fazer nada. Aí eu falo, não, eu vou te ensinar, vem fazer o arroz com a mamãe, descasca o alho, aí dou a cabeça do alho para ela descascar. É 3 horas, querido. Se eu der o alho para ela descascar, a gente vai comer de noite, só vai ter janta, não vai ter almoço. Aí o que a gente faz? A gente dá a responsabilidade para eles e faz o quê? Não, filha, peraí, deixa que eu faço para acelerar. Aí faz essa outra coisa aqui, aí ela vai fazer outra coisa. Eu acabo de descascar o alho, a outra coisa que ela ia fazer, adivinha? Eu falo, não, sai, deixa eu fazer. Então, muitas vezes a gente reclama daquilo que nem a gente deu para eles. Nem a gente ensinou, nem a gente permitiu. Já viram mãe que fala pro... Eu nem vou falar de mãe, que tem uns casos aqui, eu vou falar de esposa. Já viu a esposa que fala assim, olha, não estava nada, você esfregar lá, lavar essa cueca, ou passar uma vassoura, aí o cara vai, lava a louça, aí ela vem, pega a louça, nossa, cheia de gordura, tá economizando, é o real, o detergente, tá economizando, não sabe nem lavar um copo, ó, tô bebendo esse copo aqui, olha como é que o copo tá, todo oleoso. Aí ela vai lá e faz de novo. Então, nós precisamos, como a Nelma falou muito bem, ter autorresponsabilidade e entender por que aquilo que a gente muitas vezes delega, o outro tem dificuldade para cumprir. Talvez o outro tenha dificuldade para cumprir porque a gente não
permitiu que o outro fizesse da forma dele, né? Eu dou uma orientação, mas eu quero que você siga do meu jeito. Mulher tem esse negócio. Então, eu viajei em novembro com 4 ou 5 casais. Éramos, né, todos da igreja, os nossos filhos foram, foi aniversário da minha filha. E quando chegou lá, cada um levou alguma coisa e a gente ia fazer as comidas. Aí você já sabe. Perguntou, vamos fazer alguma coisa hoje? A gente tem alguma programação? Você pensou em alguma coisa? Não. Ela já decidia na minha frente. Ela já fazia as coisas acontecerem de forma que eu não tinha, quando eu me interessava, né, de eu ir lá e falar alguma coisa, ela já tinha feito, ela tomava frente. E isso foi gerando, né, dentro de mim, né, que apesar do meu temperamento também ser um cara um pouco mais tranquilo, mas isso vai gerando sensações, sentimentos que a gente vai guardando dentro da gente. E o engraçado que isso acontecia dentro do meu lar, porque eu trabalhei na Contex, não sei se vocês já ouviram falar, numa empresa de call center, e eu entrei lá, eu trabalhei lá por 9 anos, né? Nos últimos 9 anos eu trabalhei lá, e eu entrei lá como auxiliar administrativo, em 2009, e eu trabalhei lá quase 10 anos, e eu saí de lá como coordenador de TI, sem passar por um processo seletivo. Todas as minhas promoções foram por meritocracia. Eu ia lá e aprendia. Eu ia lá e fazia acontecer. Então assim, um cara que, eu não sei se alguém aqui trabalha com TI, né? Mas é uma coisa bem específica do TI. E eu nunca fiz o curso. Na verdade eu me formei, meu segundo grau foi em técnico de processamento de dados, mas eu não sei programar uma linha. Eu nem lembro como eu consegui me formar, mas e aí eu gostava de computador, gostava dessas coisas, só que na época a minha oportunidade foi dada para o auxiliar administrativo, e eu fui indo, e foi surgindo oportunidades, e eu ia lá, vamos lá, aí eu surgiu a oportunidade na área de TI, eu fui lá, posso ficar aqui depois do meu trabalho? De graça, eu aprendo. E aí foi indo. E aí um dia a minha chefe chegou e falou assim, tem um projeto, se você quiser ir, eu boto uma pessoa, eu sou responsável, mas você conduz o projeto. Eu fui indo, comecei com projetos de TI, então eu fui indo. Daqui a pouco eu fui promovido a assistente, fui promovido a analista. E aí todos viram, Rafael, não sei o que, aí eu era analista de TI, de projetos TI, que é o PMO, né? Então, na verdade, a gente gerenciava projetos. Eu, o cargo era analista, mas a gente gerenciava. Então, eu tinha que tocar, eu era o líder daquele projeto, eu fazia, acontecia. E as coisas foram acontecendo na área profissional. Eu implantava projetos, depois uma outra gestora de outro setor, que era o setor de implantações, falou, Rafa, ela via minha performance e falou assim, eu quero que você trabalhe comigo. Eu tenho um cargo aqui de supervisor e se você aceitar o desafio, vai ser muito bom trabalhar com você, E eu fui lá e aceitei a oportunidade. Trabalhei, depois surgiu uma outra oportunidade de ser coordenador de produção TI. Você gerencia um data center, o dia a dia. Então, no âmbito profissional, eu era, entre aspas, o cara. Eu comecei a resolver problemas. Eu trabalhei na Mackenzie. Então, pessoas de outro site, Mauá, pessoas de outro estado. Aí eu tinha um slogan que, na época de implantações, a gente falava, meu nome é Rafael Creveiro, sou implantações, é quem garante na ponta. Que eu falei, Rafael, aí pegou. E aí falou, não, mas chama o Rafael que ele garante. Chama o Rafael que ele garante. Pegou essa brincadeira, acabou pegando. Então, muita gente me conhecia, outras pessoas de outros estados ligavam
Porque se eu não conseguisse resolver, eu sabia quem ia resolver. Eu direcionava a pessoa que ia resolver. E não só isso, eu acompanhava junto. Então eu não chegava assim, ó, o Anderson que resolve, liga pra ele. Não, segura aí, Anderson, eu tô com a linha aqui na linha, ele tá com problema, você consegue ajudar? Consigo. Então tá, eu tô aqui na linha, se você precisar de alguma coisa pode falar. E aí era uma conferência, a gente resolvia. E as coisas na minha área profissional ia acontecendo. E dentro da minha casa, eu era um banana. Não fazia nada. Eu também, hoje, né, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu sempre gostei de esporte. E atrás a gente tem a nossa caminhada. E desde a faixa roxa, marrom, né, eu dava aula. Então eu dava aula, eu era uma referência para aqueles alunos, para as crianças. Comecei com crianças, depois a gente era até uma professora, ela adoeceu, então ela me botou de frente. Então já da faixa marrom eu já tocava a equipe. No dia, nós tivemos uma equipe que ficou recepção, aí a gente divide a equipe. Recepção, a igreja já tem uma estrutura de obreiros e tudo, de águas que podem ficar vendo se tem copo perto do bebedouro, vendo se tem papel no banheiro, vendo se o banheiro está limpo, porque o volume muito grande de gente, né, entra e sai na igreja. As cestas transbordam de papel e aí a gente tem que, em organização de eventos, tem que pensar nos mínimos detalhes, naquilo que ninguém pensa. Daí vem a criatividade. Naquilo que ninguém pensa, naquilo que ninguém está imaginando, quando a pessoa fala assim, e você lembrou disso assim que eu lembrei? Antes, quando a programação está sendo feita, tudo que vem à cabeça, ó, cadê? Às vezes, meu marido, a gente estava na sala vendo uma televisão ou conversando alguma coisa, estava eu agarrada com o caderno, e aí do nada primeiro evento, uma tensão de alguma coisa dar errado, sabe? E aí, porque tinha toda a teoria do cursinho lá de um mês, mas a prática vem que vem, né? E a professora do cursinho estava lá comigo para me ajudar. Então, assim, trabalhar com checklist eu tenho, cruamente falando, dois tipos de evento que a gente vai pincelar hoje, porque é um assunto extenso, né? Uma área muito extensa. Para 40 minutos, eu tenho o evento interno e o evento externo. Então, a gente falou mais ou menos de conferência, é uma ideia, uma noção de evento interno. É legal, por exemplo, eu tarifei esse evento 20, 30, 10 reais, 5 reais, que seja. As pessoas, tem coisas que você pode mimar o seu público que não vai te onerar muito. Nós colocamos numa conferência nossa lá, uma mesinha no canto, e nós fomos num depósito que vende laticínio, vende coisa atacada. Compramos biscoito amanteigado, biscoito daqueles tipo torcida de bacon bolinha. Fizemos um balcãozinho. Nesse balcão nós colocamos uma garrafa de café, uma água saborizada, um jarro desse tamanho assim, uma refresqueira, sabe? Transparente. E aí a água saborizada a gente coloca água, suco de limão ou laranja, fatias de limão, folha de hortelã, é uma água fresca. Aí a gente colocou lá a água de frescura, os biscoitinhos, doce e salgado. E aí lá na igreja, a gente precisou colocar pessoas servindo. Mas eu já fui a lugar que era self-service e funcionou muito bem. Mas na igreja não funciona. A pessoa pega um copo, enche de biscoito e vai para dentro da igreja. Então assim, tem lugar que não dá, não rola. Eu conheço meu povo, botei lá 2 meninas adolescentes servindo, e fluiu maravilhosamente bem. Mas assim, por quê?
eu entendo que eu paguei. Eu entendo que eu paguei para participar desse evento. Então, se eu chego no evento e ninguém me retribui nada, sabe? Eu vou sentar e eu vou ouvir a palavra, na minha cabeça eu estou pagando para ouvir alguém falar. Não faz muito sentido. Para algumas pessoas não faz sentido. É cultural. Tem gente que vai pagar para o vizinho, vai pagar para o outro, sabe? Vai abençoar pessoas, mas tem gente que vai dar R$10 chorando. Se você botar um café, não precisa ser uma garrafa de café doce, uma garrafa sem açúcar com adoçante, não precisa. Um café adoçado, porque é de graça, então vai o que tem. Botar lá o cafezinho. As pessoas se acham cuidadas, sabe? Alguém se preocupou alguém se preocupou comigo. Que eu vim numa sexta-feira à noite do trabalho, poxa, um cafezinho, um guaraná natural daquele de galão mesmo, numa refresqueira, uma água saborizada ou alguma coisa. É você agradar. Às vezes a gente não pode dar o brinde, uma caneta, um bloquinho para a pessoa, que também é válido, uma garrafinha personalizada, alguma coisinha assim. Às vezes a gente não pode, às vezes a gente pensa no público, esse público é um público que é muito restrito financeiramente, então eu não posso cobrar. Para eu cobrar para eu dar o brinde, eu vou ter que cobrar 30. Então eu prefiro cobrar 10 e não dar o brinde. Mas eu posso fazer a mesinha, um café. Um pacote de meio quilo de café tá R$10, café bom, né? Sem promoção. O cristal já tá bem mais barato. Abençoado cristal. Mas aí você faz litros de café, vai repondo, né? O cafezinho tá lá, o cafezinho que agrada todo mundo, água gelada, e tudo vai fluir muito bem. As pessoas vão ficar felizes porque chegaram no lugar e aquele lugar foi preparado. É muito importante eu focar no meu público-alvo. Se eu tenho uma conferência para jovem, eu pensar como jovem. Eu puxo a equipe jovem, porque eles vão me dizer o que eles querem. Eles querem um painel para tirar foto. Qual jovem que não quer isso? Todo evento que a gente vai, jovem, agora a moda são as asas, né? Aquele painel que você encosta e aí você fica com asas, borboleta. Quando ele falou liderança mental, eu trabalho com inteligência emocional ou saúde mental, mas aí dá mesmo da liderança mental em nada. Por que muitas pessoas conseguem muitas coisas na visão de algumas pessoas e outras não conseguem? Porque muitas pessoas que conseguem na visão dessas pessoas que dizem que não conseguem, elas não pagam o preço. E aí quem não paga o preço realmente não vai conseguir ser uma pessoa bem sucedida, como eles dizem aí fora, né? Eu trabalho como diretora pedagógica na Cruz Vermelha de Nova Iguaçu e trabalho como psicanalista, coach e mentora no meu espaço em Milópolis, perto da rodoviária, e eu atendo algumas pessoas. E na minha dança do dia a dia, a gente consegue realmente entender o porquê determinada coisa. Eu usava muito quando eu era professora, muitos anos atrás. A Karen, ela disse que ela não aguenta rotina, né? Mas quando a gente fala da inteligência emocional, ou no caso liderança emocional, mental, a gente tem que levar em conta aquilo que já foi falado aqui, que cada pessoa trabalha de um jeito, tá? Eu, por exemplo, Bárbara, eu trabalho com rotina. Não é aquela rotina chata de, ai meu Deus, vou fazer isso de novo. Não, eu sou extremamente organizada, porém eu preciso de rotina. E eu preciso também de algo que me dê segurança. Quando eu fiz o coaching, lá foi dito que a gente precisa crescer, que a gente tem que avançar, que a gente tem que querer ser milionário, que a gente tem que querer isso e aquilo. E aí eu entrei num conflito. Eu falei, nossa, eu sou muito satisfeita com o meu trabalho, eu sou satisfeita em ter a carteira assinada, eu sou satisfeita com o meu salário, óbvio, gente, a gente sempre pode melhorar.
mas eu consigo ter uma vida confortável do jeito que eu escolhi, do jeito que eu estou satisfeita. Aí eu fui falar com o líder, que era o dono lá da empresa, e do curso que eu estava fazendo, e eu falei, olha, eu queria saber, será que eu estou errada? Porque eu estou satisfeita. Só que é óbvio, eu não posso estar o tempo todo em Nova York, eu não posso estar, né, fazendo o que ele faz, apartamento na Barra, mas eu estou feliz com o que eu tenho. E ele falou, Bárbara, cada um é feliz com o que tem. Se você está satisfeita, então essa é a sua escolha. E aí, realmente, eu entendo que, através da busca de cada um, a Niama falou muito da autorresponsabilidade. Eu já coloco, como eu fui coautora do livro Maravilhosamente, eu já coloco o nosso autoconhecimento. Por quê? Eu só sei realmente o que eu quero, o que eu preciso, o que eu desejo, o que me faz feliz, se eu sei o que eu busco. Quando eu não tenho autoconhecimento, eu não sei de nada, eu não sei por que eu acordo, eu não sei por que eu estou casada com a pessoa que eu estou, eu não sei o que eu faço com meus filhos, eu não sei por que eu estou naquele emprego. Então vai ser aquela busca diária e aquela reclamação e insatisfação diária. Quando eu paro, eu vejo a minha meta aqui, eu vejo que eu sou uma pessoa resiliente, que eu sei que eu vou cair, mas eu vou levantar. Porque até usando na nossa área evangélica, eu sou evangélica há muitos anos, eu tenho 42 anos, me batizei com 17 anos junto com meu marido na Nazareno de Olinda. Nós casamos com 20 anos na Nazareno de Olinda e estamos lá até hoje. E quando a gente fala de resiliência, a gente vê, eu vou cair, mas é como a Bíblia diz, cair com o homem levantar de Deus. E a gente tem que ter força para recomeçar. E quantos de nós aqui já não recomeçamos, né? Várias vezes. A diferença de quem tem a saúde mental e de quem não tem, ou a inteligência emocional, como eu gosto de falar, ou a liderança emocional, é exatamente isso. É o autoconhecimento. Por quê? Se eu não me autoconheço, se eu não sei os meus gostos, os meus desejos, sempre vou ficar frustrada, sempre vou ficar insatisfeita. Porque eu não tenho uma meta, não tenho um foco, eu não tenho um alvo, eu não tenho nada. Então eu vou realmente ficar insatisfeita. E o que me deixa muito estressada é quando eu olho para nós, evangélicos, e eu vejo que a maioria dos evangélicos, eles são pessoas preguiçosas. Porque isso aqui era para estar cheio, era para ter gente que estava sentada ali, a gente brigando porque não pode sentar no altar, era para ter gente em pé ali, né? E cadê essas pessoas? Deve estar hoje vendo televisão, coisa que eu não faço há anos, porque, não pode, não, eu não gosto, não me satisfaz. Eu gosto de ler, eu gosto de me informar. Quem gosta de ver televisão, amém. Eu vejo filme, mas novela, eu não sei o que é novela. Vamos entrar no debate. As pessoas falam lá no Face, em algum outro lugar, porque a Globo não é de Deus, a novela não é de Deus, e meu filho está vendo coisa que neste horário não é para ver. Gente, pelo amor de Deus. Lá em casa eu nem sei o que é novela, o que dá na novela, o que não dá na novela. Nunca que eu vou falar de novela, porque eu não vejo novela. Meu filho vai ver novela? Meu filho não vê novela. Meu marido vê novela? Meu marido não vê novela. O que a gente vê na Rede Globo quando vê uma vez ou outra na vida? Jornal. E assim mesmo eu prefiro ler, porque é mais rápido. Hoje a internet, a gente pega a internet e a gente lê. Isso é inteligência emocional. Eu me permito saber a informação, eu não vou me contaminar com a informação, porque eu sei que o mundo já é maligno, eu sei que o mundo é mau, mas eu sei também que muitas coisas acontecem porque muitas pessoas procuraram aquela situação. Então eu tenho que ser inteligente para entender isso, que cada um vai ter aquilo que merece. É óbvio, né, gente? Essa semana a gente aí viu um caso, a pessoa que foi assassinada com 80 tiros, isso é inadmissível. Aqui na faculdade nós estávamos vendo isso. Mas a maioria das coisas que acontecem, a pessoa procura. Então a gente tem que ter essa inteligência. Tá tudo muito caro. Gente, está tudo muito caro. Mas a gente trabalha, a gente está realmente tendo aquele foco, a gente sabe o que a gente precisa. Não, as pessoas falam que a comida está cara, mas aí você passa no bar, os bares estão cheios. Novamente eu falo, cada um faz o que. Eu sou uma pessoa, como eu sou psicanalista, meu marido fala que eu sou muito mente aberta. Então, assim, cada um faz realmente o que quer, só que ação, reação, eu vou plantar e vou colher, ok? Então, assim, a gente vai plantar exatamente o que a gente vai colher o que a gente plantou. Não tem como ser diferente. Para uma outra direção, só que aí o Anderson começou a falar sobre
a questão da liderança. Então eu falei, vamos pegar a questão da identidade e vou levar para a identidade de um líder. E nós somos cristãos, graças a Deus, e para nós o maior exemplo se chama Jesus. Isso aí com certeza ele foi um grande exemplo. Mas eu estava meditando essa semana e eu vi o quanto é importante a gente entender o início da liderança. Aonde foi a base da liderança. Eu queria ler rapidinho com vocês aqui, eu vou usar a palavra de Deus, tá? Como base, eu tenho certeza. Se tiver aqui no auditório quem não é cristão, fique tranquilo, você pode usar esses fundamentos, esses princípios também no seu dia a dia, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, os criou. 28, então Deus o abençoou e disse: sejam férteis, se multipliquem, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Segura rapidinho. Às vezes a gente quer se colocar como líder. A gente de repente recebe um cargo de líder, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, seja na igreja. E a gente às vezes acha que ser líder é mandar as pessoas. Ser líder é se colocar numa posição de domínio, uma posição de autoridade. E pelo contrário, se a gente olhar a vida dos homens de Deus, você vê que eles influenciavam. Eles não mandavam nada, eles influenciavam pessoas. Jesus foi um expert na função de influência. Ele dava a condição, ele ensinava como fazer. Tanto que ele não passou muito tempo ensinando. Ele passou alguns anos e falou: agora é com vocês. Ide e multiplique. Tudo que vocês aprenderam. Então, nesse texto aqui é bastante claro como que Deus iniciou o primeiro líder, que foi Adão. Deus deu a Adão a incumbência de ser o primeiro líder da história. E o interessante é que Deus ele não chega para Adão e começa dando uma ordem para Adão: Adão, você tem que fazer isso, Adão, você tem que fazer isso. Primeiro Deus o abençoa. Então, em primeiro lugar, você como líder, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sua escola, tem pessoas que estudam aqui, abençoe primeiro antes de liderar, abençoe primeiro antes de mandar, abençoe primeiro antes de influenciar, abençoe primeiro antes de fazer qualquer coisa. Antes de você dar qualquer tipo de direção para o seu funcionário, antes de você dar qualquer tipo de direção para o seu diácono, né, pastor? Se dar qualquer tipo de direção para o seu amigo de escola, antes de você abençoe. Porque esse foi o segmento, a forma que Deus começou. Eu abençoo vocês. E em seguida ele começa dando a ordem, dando a influência, dando a direção. Ele fala assim: vocês vão pegar e vão se tornar férteis e se multipliquem. Todo líder, ele tem que ter a capacidade de multiplicação. O maior desafio de um líder, eu e minha esposa estamos vivendo isso, o maior desafio de um líder é ter um sucessor. Porque não adianta você ser um cara bom, Anderson. Não adianta ser um cara bom. Não adianta você ser uma mulher, que realiza, se tudo que você faz morrer no dia do seu sepultamento. Se tudo que você faz não for dado continuidade, não virar um legado. Então, eu e você precisamos entender o seguinte: você é um líder? Levanta a mão aí. Você é um líder? Você pretende ser um líder? Então, em primeiro lugar, já comece a gerar quem vai ser os seus sucessores. Quem vai, continuar aquilo que você começou. Porque Deus ele foi bastante... ele focou em primeiro lugar o quê? A multiplicação. E segundo, Deus falou o seguinte, ele fala assim, você vai multiplicar, você vai encher a terra. E ele fala: domine, governe, domine e governe. A maior dificuldade na identidade de liderança é entender, como foi falado aqui várias vezes, quem nós somos. Que às vezes a gente fica,
A gente entra na liderança, a gente quer viver a liderança, mas a gente na realidade não se encontrou ainda qual é a minha função, seja no reino de Deus, qual é a minha função no meu trabalho, por que eu estou aqui? Né? E às vezes a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade de liderar porque elas sempre estão esperando, sabe, um tapinha nas costas, como minha esposa falou. Sempre estão esperando, sabe, um agradecimento. E a realidade não é essa. Se eu sou líder hoje, com a minha esposa, lá na nossa igreja, se nós temos um cargo de liderança, o maior desafio que nós temos depois da sucessão é gerar outras pessoas com a mesma identidade que nós temos. A tua identidade, cara, como líder, é a identidade, sabe, de mostrar sim quem Deus levantou e por que Deus te levantou, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sua escola. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui hoje falando para vocês? Se eu não entendesse a minha identidade, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu estaria com vergonha, talvez, de falar, escondendo aquilo que Deus, separou para me fazer. Mas eu reconheço aquilo que eu sou em Cristo, eu reconheço aquilo que eu sou em Deus, reconheço aquilo que Deus colocou para mim realizar. E nós precisamos ser líderes assim, conhecer a nossa identidade. Você precisa conhecer quem você é. Você precisa olhar, sabe, no espelho lá dentro da tua casa. Quando você olhar para o espelho, você precisa entender que você passa por dificuldades. Você tem muitas circunstâncias que vão te trazer muitas coisas ruins. Eu estava conversando com o Anderson aqui, antes de começar. Ele estava me contando algumas coisas que aconteceu com ele alguns anos atrás. Cara, se o Anderson parasse alguns anos atrás, isso aqui não estava sendo realizado. Verdade, amigo? Se ele ficasse preso ao passado, a liderança dele não seria, sabe, influente hoje no nosso meio. Ele não estaria me influenciando nas redes sociais. Eu sigo ele desde sempre, na parte de comentarista de futebol. Temos uma divergência na parte política, mas eu sigo ele também, mesmo assim. Por quê? Ele não se prendeu às circunstâncias. Porque ele conhece a identidade dele. Eu e você não podemos travar todo aquilo que Deus separou para mim e para você fazer. Nós não podemos travar por causa das circunstâncias, ok? Beleza? Seja fértil, multiplique-se, governe e domine. Tenha domínio. Isso foi instituído lá em Adão. Isso aconteceu lá em Adão. Só que, se você conhece um pouco a Bíblia, você vai entender comigo que isso aconteceu e acabou. O homem caiu, errou e perdeu o domínio. E aí todos aqui que de repente são cristãos, conhecem o plano de salvação, Jesus Cristo veio. Mas eu queria rapidinho falar com vocês sobre uma coisa que aconteceu com Jesus. Foi no batismo dele. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia, tinha certeza. Só que o interessante começa em uma pequena passagem que eu acho que todo líder tem que ter. A identidade de nós como líderes temos que ter, que se chama humildade. Se você nunca leu esse texto, eu queria falar com você rapidinho. Jesus vai para ser batizado. Eu queria te perguntar, quem batizou Jesus, queridos? João Batista, não foi? Ele que batizou Jesus. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem era maior, Jesus ou João Batista? Jesus. Hã? Jesus. Claro que é o Cristo, claro que era Jesus. Mas interessante, Jesus ele não se auto-batiza. E o mais interessante de tudo isso, que João Batista ele tem uma conversa rápida com Jesus e fala assim, pô, espera aí, eu não sou digno nem de tirar a sandália dos seus pés, eu não sou digno nem de... Pô, eu tenho que ser batizado por ti. E ele fala assim, não, para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra as Escrituras. E ali ele se submete à autoridade de João naquele momento. E muitas vezes, nós como líderes, não nos submetemos.